Muito bem-vindo para mais um vídeo, professora Nayá aqui com você e hoje nós vamos falar sobre embalagens amassadas, principalmente as latinhas. Eu sei que você já está cansado de ouvir dizer que nós não devemos comprar um alimento no supermercado cuja embalagem está amassada. Até aí tudo bem, tá certo. Mas vamos supor que você comprou a latinha perfeita, levou para sua casa e lá na hora de guardar deixou cair e ela amassou. E agora, qual é o procedimento adequado para ser feito nesse caso? Quer aprender? Fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar o que fazer. É rapidinho. Muito bem, professora Nayá aqui com você de volta para a gente conversar sobre esses alimentos que têm algum amassadinho na embalagem, principalmente aqueles que foram amassados ali na sua frente, na sua presença, porque até então, nesse caso, tem conserto. Para a gente aprender um pouquinho mais e para você entender o porquê de cada coisa que eu vou falar aqui para você, é importante que a gente entenda todo o mecanismo de construção de uma embalagem, quais são os materiais utilizados para essas embalagens. E hoje eu vou ficar aqui falando para vocês das embalagens que têm soldas, principalmente aquelas embalagens que são de material de metal ou que são de um material de papel. Então, essa, por exemplo, é uma embalagem de papel, essa é uma embalagem de metal. São produtos da mesma marca, né? São produtos que têm uma marca já consolidada no mercado. E eu trouxe propositalmente esses alimentos de mesma marca, porque, em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês um pequeno detalhe em relação à data de validade. Veja que esse produto enlatado, ele tem uma validade de 1 ano e 2 meses aproximadamente, né? Ele foi fabricado no dia 23 de junho de 2020 e tem validade até 1º de setembro de 2021. Então, não dá 1 ano e 3 meses completos. O mesmo produto, um produto equivalente, mas numa embalagem de papel, ele já tem uma validade menor. Ele foi fabricado dia 26 de janeiro de 2021 e tem validade até 26 de julho de 2021, então ali por volta de 6 meses. Por que já existe logo de cara essa diferença de validade se o produto é o mesmo? Justamente pela resistência da embalagem lata ser muito maior do que a resistência da embalagem papel. Vamos começar falando dessa daqui. Essa embalagem de papel, ela é só um papel? Não. Geralmente essas embalagens, que são embalagens que a gente chama de longa vida, né, que é de papel, mas é um papel para dar um longo prazo de validade para o alimento, é uma embalagem que tem mais ou menos 6 camadas. A gente não percebe, mas tem 6 camadas. Internamente, lá em contato com o alimento, tem 1 ou 2 camadas de plástico. Depois vem o alumínio, que é o que a gente acha que enxerga, né? Porque o plástico ele é totalmente incolor e transparente. Então, quando eu olho dentro da caixinha, eu vejo alumínio. Mas, na verdade, esse alumínio está revestido por 1 ou 2 camadas de plástico, depende do fabricante. Aí, aqui de fora eu vejo um papel. Só que entre o alumínio e o papel tem mais uma camada de plástico, porque senão o alumínio não gruda no papel. É o plástico que faz essa ligação acontecer. Então, são 2 internas de plástico, 1 ou 2, mais a de metal, que é o alumínio, só que é um alumínio flexível, né? Uma folha de alumínio, mais uma de plástico, mais uma de papel, e por fora a minha mão está em contato com mais uma camada de plástico. Se eu jogar água aqui, eu vou ver que esse papel não absorve a água, porque tem um plástico revestindo externamente essa caixinha. Então, são em torno ali de 6 camadas para formar essa embalagem longa vida. Porém, mesmo tendo 6 camadas, ela é uma embalagem mais maleável. Ela é uma embalagem que se deforma facilmente. Eu amasso facilmente. E o problema do amassar uma embalagem é porque as soldas, aqui embaixo, aqui no meio, aqui tem uma solda, tá vendo? Aqui, ó. Essas soldas, elas podem ter pequenas lesõezinhas, né, de pequenas rupturas
quando uma embalagem é amassada. Como a embalagem de papel amassa mais fácil do que a embalagem de metal, essas soldas acabam se rompendo com mais facilidade do que as soldas feitas em metal. E essa embalagem de metal, ela tem soldas? Tem. Eu tenho uma aqui, só um segundo. Eu tirei o lacre de papel para mostrar para vocês, tá? Então, essa embalagem de metal, ela tem uma solda aqui, ela tem outra solda aqui eu identifiquei, porque depois eu vou usar, né? Tem outra solda aqui e tem uma solda aqui, ó. Essa solda é para o alimento ficar dentro da embalagem, não extravasar, não ter entrada de conteúdo do lado de fora para o lado de dentro, não ter extravasamento do conteúdo de dentro para o lado de fora, como qualquer lacre de qualquer embalagem. Tem o objetivo de não deixar ambiente interno e externo entrarem em contato. Acontece que quando uma lata amassa, essas pequenas soldas também podem criar pequenas rupturas, também podem criar pequenas perdas dessa solda, e a partir dessas perdas pode acontecer de haver entrada de contaminação do lado de fora para o lado interno. Geralmente, os alimentos que estão dentro de embalagens desse tipo ou desse tipo são alimentos que foram processados pelo calor já embalados. Então, são alimentos que têm uma segurança muito grande do ponto de vista microbiológico, porque os alimentos que são processados pelo calor geralmente têm uma carga microbiana menor, já que o calor é uma das principais formas de inativação de micro-organismos. Então, imagina a indústria embalar o alimento e colocar esse alimento embalado num processo de tratamento pelo calor. O que acontece é que quando uma latinha está amassada, quando uma caixinha está amassada, existe essa possibilidade da solda se romper em pequenos pontos, e são pontos tão pequenos que o conteúdo externo pode entrar, mas o conteúdo interno não extravasa. Então, nós não conseguimos perceber que existe uma pequena lesão, que existe uma pequena ruptura naquela solda. E aí, a contaminação pode entrar. Então, todo o trabalho térmico que a indústria fez para inativar os micro-organismos acaba sendo perdido, porque pode haver uma entrada de contaminação do lado de fora para o lado de dentro da embalagem. Além da contaminação, essas embalagens que são de lata, assim, de papel, que são bem fechadas, a gente chama de embalagens hermeticamente fechadas, elas têm a quantidade de oxigênio, que é o mesmo oxigênio que nós precisamos respirar para sobreviver, mas essas embalagens lá dentro, elas têm uma quantidade praticamente insignificante de oxigênio. A gente diz que essas embalagens herméticas têm uma condição de anaerobiose, que é a ausência de oxigênio. Quando o micro-organismo faz metabolismo, quando o micro-organismo trabalha, quando a célula dele trabalha, esse micro-organismo precisa de energia, e essa energia geralmente vem de carboidratos, são as principais fontes de energia para praticamente todas as células. A glicose é uma excelente fonte de energia e muitos alimentos têm glicose. Então, se dentro dessa embalagem tiver essa fonte de energia, quando o micro-organismo usa essa glicose para fazer o seu metabolismo, se ele fizer isso na presença de oxigênio, ele produz muito mais energia para se reproduzir do que se ele fizer na ausência de oxigênio. Isso é uma outra história, a gente conversa depois num outro vídeo. Mas os micro-organismos que podem fazer metabolismo tanto na presença quanto na ausência do oxigênio, ou só na presença, ou só na ausência, isso não importa. Sempre que o micro-organismo usar oxigênio, a quantidade de energia que ele produz e depois essa energia é usada em outras reações como reprodução é muito maior do que se esse micro-organismo fizer esse metabolismo na ausência de oxigênio. É muito maior, para vocês terem uma noção, para quem não conhece bioquímica, é cerca de 20 vezes maior. Então, o micro-organismo que destrói, que degrada uma glicose para obtenção de energia na presença de oxigênio, ele produz 20 vezes aproximadamente mais energia do que se um micro-organismo utilizar a glicose, a mesma glicose, só que na ausência do oxigênio.
e aí essa energia ela é convertida depois para outras reações bioquímicas, incluindo a reprodução. Por isso que os alimentos que estão no vácuo, que é uma ausência de oxigênio, duram muito mais, são muito mais preservados. E os alimentos que estão numa embalagem hermética também têm uma longevidade bem maior, porque geralmente para o alimento vir parar aqui dentro, no processamento industrial, aqui dentro acaba ficando numa condição de quase ausência de oxigênio. Então tem dois problemas. Primeiro, o alimento já foi tratado pelo calor, mas eu deixei a lata cair ou a caixa amassou, não importa. Amassou, não importa se é a lata ou se é a caixa. O produto, a embalagem amassou, pode ser que tenha havido pequenas rupturas da solda, o micro-organismo entra. E se teve pequena ruptura de solda, além do micro-organismo, o oxigênio entra. Então, esse micro-organismo vai se proliferar numa velocidade muito maior e o meu alimento já pode começar a trazer um risco se eu consumi-lo, um risco de me provocar uma doença por micro-organismos. Entenderam isso? Agora, vamos pensar comigo o seguinte, então. Se eu deixar esse alimento cair na minha casa, essa latinha, essa caixinha amassou na minha casa, o que eu vou fazer então? Para minha segurança, eu vou abrir a embalagem, tirar o alimento daqui de dentro, guardar numa outra vasilha, de preferência de vidro, e consumir o mais rápido possível. Quanto que é o mais rápido possível? Algumas embalagens trazem na própria embalagem, né? Alguns alimentos trazem na própria embalagem em quanto tempo esse produto deve ser consumido após a embalagem ter sido aberta. Geralmente esse prazo é de 2 dias, às vezes 3 dias. Então, siga as instruções de embalagem aberta. O que o fabricante recomendar, você faz na sua casa. Se não tivesse especificação aqui, o recomendado é comer em no máximo 2 dias. Então, caiu uma latinha de leite condensado, amassou, eu abro e guardo. E olha que problema, eu vou ter que fazer um brigadeiro com ela. E vou ter que comer esse brigadeiro para eu não ficar doente. Olha que chato. Já pensou que triste? Caiu um creme de leite. Nossa, vou ter que abrir, vou ter que fazer um estrogonofe. Ai, meu Deus, que tristeza ter que fazer um estrogonofe, às vezes numa terça-feira, numa quarta-feira, vou fazer comida de domingo. Mas é isso, pessoal, é para nossa segurança, é para a segurança aí de quem está me assistindo. E um último detalhe, que talvez você já tenha ouvido dizer, mas que já tem mudanças em relação ao que eu vou falar agora. Os alimentos, as embalagens são revestidas para a segurança do alimento em diversos aspectos. Como eu falei, essa embalagem de papel, ela tem os plásticos para garantir a impermeabilização do lado externo e para garantir que o alimento não fique em contato com o alumínio, que é um metal, no lado interno. Essas embalagens de metal não têm esse plástico, mas elas recebem camadas de vernizes. É um verniz, né, de material que não traz risco à segurança do ser humano, geralmente à base de epóxi, é um verniz. Não vou dizer que ele é comestível, assim, mas ele pode ficar em contato com o alimento, não tem problema. Então, externamente e internamente, essa lata é revestida com esse verniz. Os vernizes mais antigos, eles eram vernizes bem resistentes no sentido de rígidos, eles eram rígidos. Então, quando a lata amassava, esse verniz trincava, como se fosse tinta descascando do portão da sua casa, por exemplo. E aí, o fato do verniz trincar e se soltar da embalagem expunha o metal, tanto do lado externo quanto do lado interno, em contato com umidade, porque normalmente o alimento que está aqui dentro tem umidade se ele não for em pó. Então, a umidade do ar do lado de fora, a umidade do alimento do lado de dentro, ao entrar em contato com a lata em si, com o material, com o metal, que agora não está mais protegido com verniz, isso poderia fazer do lado de dentro o alimento entrar em contato direto com o metal, do lado de fora essa lata começar a corroer, essa lata começar a sofrer um processo de oxidação, de ferrugem, pela condição externa. E pelo lado de dentro, além do alimento ficar em contato com o metal, que não é recomendado, também a própria embalagem do lado de dentro, pela umidade do alimento, começaria a ser corroída, por isso a gente não poderia era um fator a mais para não levar para casa um produto que está com a embalagem amassada. E mais ainda, aquele reforço de
Amassou na minha casa, então eu vou substituir essa lata por um outro tipo de embalagem, preferencialmente de vidro, que são sempre embalagens de melhor qualidade. E hoje, Nayá? Hoje, esses vernizes, eles são muito flexíveis, eles são maleáveis. Então, amassar uma lata hoje não traz problemas em relação a esse verniz, mas os problemas em relação à solda continuam. Por isso, não comprar alimentos que estejam com a embalagem amassada, tanto de metal quanto cartonada, quanto de papel. Entenderam? Vocês gostaram? Então, se vocês gostaram, mete o dedo no like, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de curtir essa página, os outros vídeos que estão aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho para ser notificado, porque afinal de contas, a medicina veterinária é muito mais ampla e surpreendente do que você pode imaginar. Agradeço a sua presença e até o próximo vídeo.